Era uma tranquila e quente manhã de agosto, um domingo em Palo Alto, Califórnia, quando um carro da polícia percorreu parte da cidade, apreendendo estudantes universitários por furto e assalto à mão armada. Os suspeitos eram acusados, informados dos seus direitos legais e levados de suas casas, enquanto vizinhos curiosos observavam a cena sem entender o que estava acontecendo. Após uma revista, eram colocados no banco traseiro do carro da polícia e transportados para a delegacia com as sirenes ligadas. Parecia uma grande operação policial que havia conseguido pegar uma gangue de estudantes universitários assaltantes, mas o que ninguém sabia naquele momento era que toda essa cena, que nem mesmo os estudantes estavam entendendo direito, fazia parte de um dos experimentos psicológicos mais famosos do século XX. Hoje, vamos conhecer a história do experimento da prisão de Stanford. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Em agosto de 1971, um professor de psicologia da Universidade de Stanford decidiu realizar uma experiência para testar se a maldade seria uma construção social e o ambiente uma força capaz de transformar qualquer pessoa, até a mais bondosa, em sádica. O Stanford Prison Experiment, ou o experimento da prisão de Stanford, como ficou conhecido, acabou se tornando o estudo de psicologia mais comentado e talvez mais influente do século XX. Por muitos anos, o resultado desse estudo foi citado em trabalhos e pesquisas acadêmicas, filmes e documentários. O professor e pesquisador Philip Zimbardo quase virou celebridade e se tornou referência no estudo sobre comportamento humano. Mas havia uma grande pergunta a ser respondida. Poderíamos confiar nessa pesquisa e em seus resultados para dar um veredito a respeito da maldade no comportamento humano? Para que possamos começar a responder essa pergunta, vamos conhecer o que foi essa experiência. Na manhã de domingo, 15 de agosto de 1971, no porão da faculdade de Stanford, onde haviam construído uma pequena prisão com 3 celas, 12 estudantes foram presos, fichados e vestidos com uniformes de presidiários. Outros 12 estudantes se revezariam em turnos, fazendo o papel de guardas da prisão. Todos haviam se voluntariado para participar de um estudo psicológico que já havia começado, mesmo sem eles saberem, com a prisão dos estudantes naquela manhã. Do total de 24 voluntários, 18 participariam diretamente e os outros 6 seriam suplentes, caso fosse necessária uma substituição. Todos os participantes eram do sexo masculino e passaram por avaliação psicológica prévia e nenhuma droga foi ministrada para eles durante o experimento. Cada voluntário receberia o equivalente a $15 por dia e o teste estava previsto para durar 2 semanas. Cada prisioneiro recebeu um uniforme que consistia em um vestido, ou bata, que era usado sem nenhuma roupa íntima por baixo. Um número de identificação estava pintado na frente e atrás de cada uniforme. Uma corrente pesada foi amarrada no tornozelo direito de cada um, sem que eles pudessem tirar em nenhum momento. Receberam também uma sandália de borracha e uma meia de nylon para colocarem na cabeça, simulando que estavam todos carecas. Esse artifício era usado para retirar qualquer característica individual que algum deles pudesse manifestar no seu corte de cabelo. Na primeira noite da prisão de Stanford, os reclusos foram acordados às 2:30 da manhã pelo som de apitos estridentes para a primeira de muitas contagens que seriam feitas várias vezes ao dia durante o processo. As contagens serviam para familiarizar os reclusos com seus números, mas não só isso. Era uma oportunidade para os guardas exercerem regularmente controle sobre os presos. No primeiro dia, após a primeira contagem, nada demais aconteceu. No entanto, no segundo dia, as coisas começaram diferentes. Os prisioneiros, chateados por não dormirem direito por 2 noites e terem que se submeter a excessivas contagens, se rebelaram. Empilharam as camas nas paredes e deixaram de responder às ordens dos guardas. E o primeiro castigo físico da experiência foi visto naquele momento, quando os guardas descarregaram um extintor de incêndio sobre os presos. E foi nesse momento que as coisas ficaram estranhas.
Os guardas começaram a apresentar um comportamento cada vez mais violento após o incidente do extintor. Começaram a castigar fisicamente os detentos, os obrigando a pular e fazer exercícios até a exaustão, os proibiam de urinar ou defecar em lugares apropriados, oferecendo apenas um balde dentro da cela que não era permitido esvaziar, e em um dado momento os guardas entraram em cada cela, despiram os reclusos e decidiram punir os líderes daquela rebelião em celas solitárias improvisadas. Além disso, retiraram os colchões de todas as celas e colocaram em uma só. Dividiram os presos nas 3 celas, de modo que os considerados bons ficaram em uma e os ruins nas outras 2, deixando os últimos dormindo no chão. Após passar metade do dia, os guardas resolveram trocar os bons e os maus, os trocando de celas, confundindo completamente todos os presos, que não sabiam mais o que esperar dos guardas. Alguns dos que eram os líderes da rebelião pensavam agora que os reclusos das celas privilegiadas tinham se tornado alguma espécie de informante dos guardas, e o sentimento de desconfiança passou a tomar conta da prisão. Muitas outras torturas físicas e psicológicas foram cometidas naqueles primeiros dias, mas tudo chegou ao limite quando em uma noite os guardas fizeram os detentos andarem em roda, um atrás do outro, simulando atos obscenos. Nesse momento, o professor Zimbardo percebeu que a situação estava indo longe demais e resolveu acabar com o experimento, depois de apenas 6 dias e muita violência física e psicológica. Zimbardo apresentou todos os acontecimentos na prisão de Stanford como prova de sua tese de que qualquer pessoa em situações particulares pode se tornar má e cometer atos condenáveis. E como já mencionamos, após a divulgação dos resultados do experimento, Zimbardo se tornou uma figura muito popular. Mas havia um problema. Tudo havia sido planejado desde o início. Isso mesmo. O experimento foi planejado para dar esses resultados. Em 2005, quando foi anunciado que seria feito um filme sobre a experiência em Stanford, Carlo Prescott, que foi o consultor da prisão de Stanford durante o experimento, por ter passado 17 anos na prisão de San Quentin, escreveu um artigo para o Stanford Daily depois de ler sobre as diferentes atrocidades que Zimbardo e os estudantes usaram durante o experimento e perceber que eram exatamente iguais aos que aconteciam em prisões reais, descritos pelo próprio Prescott para Zimbardo, enquanto era consultor do experimento. Nesse artigo, intitulado A Mentira do Experimento da Prisão de Stanford, Prescott escreveu, abre aspas, ideias como sacos sendo colocados sobre as cabeças dos presos, presos sendo amarrados com correntes e baldes sendo usados no lugar de banheiros em suas celas, foram experiências minhas na antiga seção chamada Cadeia Espanhola de San Quentin, e que eu devidamente compartilhei com o experimento da prisão de Stanford, meses antes de o experimento começar. Alegar que todos esses guardas caucasianos de classe média alta, cuidadosamente testados e psicologicamente sólidos, sonharam com isso por conta própria é um absurdo. Fecha aspas. Zimbardo se defendeu dizendo que, embora Prescott tenha anexado seu nome ao artigo, ele na verdade foi escrito pelo escritor e produtor de Hollywood Michael Lazaru, que tentou sem sucesso obter os direitos do filme para a história do experimento na prisão de Stanford, e quando foi rejeitado começou a criticá-lo publicamente. Mas a dúvida pairou no ar e muitas pessoas começaram a ir mais fundo nessa história para tentar descobrir se Prescott falava a verdade ou não. Foi assim que, em junho de 2018, muita coisa que não se sabia a respeito da experiência veio à tona. Vasculhando os arquivos da Universidade de Stanford, o pesquisador americano Ben Bloom encontrou gravações até então desconhecidas. Nessas gravações estava registrado que a crueldade dos guardas não havia surgido tão naturalmente, em consequência do poder que tinham adquirido na posição de carcereiros, como Zimbardo fez parecer. Ao contrário disso, eles foram orientados a serem agressivos. A partir dessas gravações, os resultados do experimento começaram a ser questionados e a experiência foi muito criticada por sua metodologia não científica. Variantes do experimento foram realizadas por outros pesquisadores, mas nenhuma dessas tentativas conseguiu replicar os resultados do Stanford Prison Experiment. Zimbardo se defendeu dizendo que os incentivos que os guardas receberam durante o processo
são ínfimos perto das pressões que os carcereiros em prisões reais recebem diariamente para controlar os presos. Apesar da clara manipulação do estudo, ainda assim é impressionante o que cada guarda pôde fazer dentro daquela prisão simulada, ao que se submeteram a fazer ao receberem uma ordem ou quando incentivados. Podemos dizer que esse estudo, mesmo que viciado, ainda mostra de alguma forma os limites morais e éticos do comportamento humano. O que talvez podemos concluir após conhecermos a história desse experimento é que, ao afirmar que qualquer pessoa pode se tornar sádica e ruim em certos ambientes, é retirada grande parte da culpa daqueles que as incentivam e cobram por esse comportamento, como se fosse algo natural do ser humano ou algo de responsabilidade somente individual, mesmo que essa responsabilidade também exista. Em prisões reais, os guardas acabam tendo que agir de forma violenta por pressão superior, correndo o risco de perder o emprego caso não obedeça ou sofrer perseguições e punições. Ou mesmo se veem forçados a agir assim devido ao comportamento violento de um eventual prisioneiro mais perigoso. Se isso tudo fosse, por assim dizer, algo realmente natural do ser humano, aqueles que mandam nesse sistema, que ficam longe das prisões, poderiam se eximir de qualquer culpa pela reprodução do ciclo de violência existente no sistema carcerário. E você? O que acha disso tudo? Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.